Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos conversando um pouco sobre o livro Estante e Vida do Espírito Humberto de Campos, que assina Irmão X, pela psicografia do Chico Xavier. E desse livro hoje nós vamos ler o capítulo 5, que chama Médium Espírita, e depois a gente vai conversar um pouco sobre o conteúdo dele. Simplificando, antes da nossa leitura, esse capítulo vai falar sobre os trabalhadores que deixam a crítica dominar os seus trabalhos. Então isso serve não só para os médiuns, mas para você que dá palestra na casa espírita, para você que dá o passe, ou para você que trabalha como médium em outras religiões, ou até mesmo você que trabalha na direção da casa espírita, porque nós sabemos que em qualquer situação que formos trabalhar, nós vamos receber crítica. E também serve para você que não trabalha no movimento espírita, mas que recebem críticas no seu trabalho, da forma como você comanda a vida. Porque, gente, tudo que nós fazemos na vida, independente se é da área espiritual ou material, é autorizado por Deus, é autorizado pelos espíritos superiores. Então nós não temos que temer. Se nós estamos ali empregados em um setor, seja ele espiritual ou material, é por permissão, é porque nós temos que aprender algo e principalmente é porque nós temos capacidade. Então confie em si mesmo. Eu vou ler a história, é um fato verídico que Humberto de Campos traz para nós, que a gente possa aí entender a leitura e depois também eu vou trazer as reflexões finais, beleza? Humberto de Campos começa contando: quando o médium espírita apareceu na Assembleia Doutrinária, sinceramente decidido à tarefa que foi designado, abraçou o serviço com ardor. No entanto, das pequenas multidões que o acompanhavam saíam vozes, as pessoas começavam a criticar. É por demais verde, não tem experiência. O médium assumiu ares de adulto e adotou costumes austeros e mostrou-se entusiasta, mas ouviu um novo conceito. É um temperamento perigoso, entregue à chocarrice. Procurou então adicionar veemência ao otimismo e os circunstantes fizeram coro. É explosivo demais, dado a violência. O servidor afareceu impulsos e começou a usar textos esclarecedores para fundamentar as próprias asserções. Lendo pareceres de autoridades, escutou um novo apontamento. É um burro que não sabe o que fala, senão recorrendo a notas alheias. Gente, vou dar uma pausa aqui para falar o seguinte, isso é muito interessante. Muitos jovens, quando começam a dar palestras, quando começam a dar estudos na mocidade espírita, tentam parecer um pouco adulto, vão com roupas mais de adultos, tentam passar uma seriedade que às vezes o jovem está lá com 20, 22 anos, 23, está usando roupa de senhores com mais de 50 anos. Nada contra as roupas dos senhores, mas nós temos que ser e nós temos que psicologicamente vivenciar a fase que nós estamos. Senão lá na frente isso vai nos causar um transtorno. A gente vai pular uma etapa. Nenhuma etapa da vida é desnecessária. Aliás, todas as etapas da vida são necessárias. A infância, a fase do bebê é necessário, a fase de engatear, a fase de aprender a andar, a fase da infância, da adolescência, das crises que o adolescente tem, das inconstâncias de humor, é necessário para que possamos desenvolver a nossa personalidade. Eu falo por mim mesmo, eu dou palestra há um bom tempo e comecei a dar palestra muito novo, não que eu seja velho, eu ainda sou novo, mas eu comecei a dar palestra muito novo. Eu não mudei o meu perfil, o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar. É claro que eu não vou dar palestra com a roupa que eu vou, em algum outro local. A gente tem que ir com roupa que condiz ao local, beleza, mas nós não precisamos de vestir, porque muita gente às vezes vai com um conteúdo ruim e com uma roupa legal achando que vai passar uma questão de seriedade. É melhor você demonstrar o seu conteúdo, mesmo que tenha crítica, mostre o seu conteúdo, mostre o que você está levando, e a roupa vai ser algo secundário. Você não precisa
ir desleixado, mas vai com algo que condiz com a sua idade, com a forma que você veste na vida. Não vai ser estranho as pessoas te verem lá com terno e gravata e depois o jeito que você anda mesmo na rua. Então escolha uma roupa mais confortável, mais de acordo com o ambiente, mas vai mostrar o que você for falar. A sua vibração não é necessário roupa, não é necessário maquiagem, brincos, enfim, é necessário que você esteja ali em essência, em comunhão com os bons espíritos. E crítica vai ter se você for de terno, dar a palestra, de roupa social ou com uma bermuda. Então vá e realize o seu trabalho, beleza? E aí continua o Humberto de Campos, que as pessoas começaram a criticar ele quando ele começou a ler coisas de outros médios. E aí ele abandonou daí diante o sistema de citações e passou a dar somente respostas rápidas sobre os problemas que lhe vinham à esfera de ação. Exclamaram para logo: é um preguiçoso, sem qualquer atenção para o estudo. Nessa altura, o obreiro da espiritualidade julgou mais razoável servir a causa da luz no próprio lar, ou seja, ele parou de ir ao centro espírita e foi trabalhar em casa. Contudo, mesmo em casa, as famílias começaram a criticar ele. Olha só, é um covarde que não enfrenta a responsabilidade diante do povo. Que adianta o médium ficar trancado? O médium regressou às atividades da casa espírita e entrou a colaborar na sementeira do conhecimento superior, aonde ele fosse chamado, e surgiu outra sentença: é um manequim de vaidade, manobrado por agente das trevas. O atormentado trabalhador procurou evitar discussões e escolheu uma atitude de reserva, falando apenas em torno das questões mais simples da edificação espiritual. E comentou: é mole demais sem qualquer fibra moral para os testemunhos da fé. Registrando isso, espousou o regime da mente arrejada com o verbo franco e anotaram de imediato: é um obsidiado, entregue à mistificação. Tentou acomodar-se, fazendo unicamente aquilo que considerava como sendo seu próprio dever, e clamaram: é um vagabundo, nada quer com o trabalho. Ele tomou a inflamar-se de boa vontade, oferecendo o máximo das próprias forças à construção da espiritualidade maior, e acusaram: é revolucionário, deve ser vigiado. Aflito, o médium parou e procurou o seu mentor espiritual e pediu um amparo a ele em choro. Começou a chorar e falar: meu benfeitor, me ajuda, eu não sei mais o que faço. Eu recebo críticas e mais críticas, e tudo que eu mudo eu recebo críticas. E o benfeitor perguntou para ele o seguinte, o espírito: de quem você recebeu a tarefa do bem? E aí o médium, chorando, falou: do Senhor, ou seja, de Deus. Então replicou o espírito: eu levarei a sua indignação a ele, e amanhã eu trarei a resposta. No dia seguinte, ao amanhecer, quando o servidor orava, rogando força e inspiração, surgiu-lhe à frente o espírito, o instrutor dele, e falou sereno: o Deus mandou-te dizer que, te nomeando para colaborar na obra da redenção, assim o fez porque confiava em teu amor para com os irmãos da família humana, e que por isso mesmo não te solicitou o inventário das críticas que porventura te fossem feitas, e sim te recomendou a servir e a trabalhar. Nesse instante, o primeiro clarão diurno varou, abrindo a vidraça, e o medianeiro de alma subitamente bafejada por nova compreensão, mirou o fio de luz que vencera as trevas para aquecê-lo em silêncio. Em seguida, pensou e pensou. Em pouco invadido de estranho júbilo, desde então, o médium espírita olvidou a si mesmo e aprendeu como raio de sol que a sua força vinda do Senhor e que a sua felicidade se resumia em servir, servir, trabalhar e trabalhar. Pessoas, quantos médiuns, palestrantes, passistas, enfim, de casas espíritas estão parando de trabalhar por críticas, por olhares tortos? Horas. Quem te colocou ali para o trabalho foi Deus. Quem autorizou foi os espíritos superiores. Então confie na sua capacidade. Errar todos nós vamos. Nós estamos em aprendizados. Muitos médiuns estão treinando nessa encarnação para na outra vir um médium melhor.
Se permita errar, se permita aprender, se permita receber críticas. É claro que você não vai ser humilhado. Tem um momento que você fala, olha, pare, você já falou o que você tinha para falar, agora deixa eu seguir. Mas, gente, não pare por causa das críticas em qualquer setor que você esteja. Não ouve as críticas, ouve elas como pontos positivos, mas não ouve como força para parar. Ouça-as e tente melhorar naquilo que você pode. Mas é claro, as críticas bem feitas, não aquelas críticas maldosas, daquelas pessoas que nos querem colocar para baixo, nos deixar pior do que elas são. Porque muito do que as pessoas falam, muito do que as pessoas nos criticam são coisas delas, são verdades delas. Então saibamos separar. Se o outro vem com agressividade, deixe a agressividade dele para lá. Não façamos como muitos médios que estão por aí parando. Olha o Chico, o exemplo do Chico, o exemplo do Divaldo. Quantas críticas diretas e indiretas o Chico, o Divaldo e outros grandes médios receberam, principalmente no início da sua mediunidade. Já pensou se o Chico deixasse se levar por críticas, por zombarias, por pessoas falando que ele era um charlatão? Nós não teríamos hoje a quantidade de livros que nos esclarece que o Chico deixou. Então, gente, pegamos essas pessoas como exemplo. Eu já falei em outras reflexões e estou falando nessa. Tenha sempre 10 pessoas que te inspiram muito perto de você. Leia sempre livros dela, texto dela, imagens dela. Porque quando você lê, quando você se interage com essas pessoas, mesmo que já tenham desencarnados, mesmo que você nem conheça pessoalmente, leia biografia, leia coisas para te fortalecer, porque ali nas biografias vão ter críticas, vão ter situações que elas passaram rastejando no chão, mas que Deus as levantaram porque elas conseguiram vencer a essas críticas. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ouviu até aqui, se inscreva no canal Na Luz do Espiritismo, curta, compartilhe com amigos, pessoas, médiuns, amigos seus, para que a gente possa também fazer uma grande família em torno do Espiritismo. Que Deus os abençoe pela paciência e até a próxima reflexão.